Alô, nação rubro-negra, aqui é o Zico. Vamos nessa. Aposta ou não a chegada do Rogério Ceni ao Flamengo? Para muitos, o técnico que vem fazendo um trabalho mais consistente por causa das peças que o Fortaleza tem, ganhou essa projeção, chega ao Flamengo, vai substituir o Domenech Torren. E o Rogério Ceni, que é um cara de muitos e muitos desafios na carreira, já começa a sua trajetória no Mengão, justamente diante do ex-clube, o São Paulo, o clube que o projetou como jogador e que o transformou em mito. Como será o desfecho dessa história? Vamos olhar aqui, Dedê. Ai, meu Deus. 24 horas foram suficientes para Rogério Ceni deixar o Fortaleza, desembarcar no Rio de Janeiro e assinar com o Flamengo. O torcedor, eu sei que fica triste, né? E eu, logicamente, o coração fica parte dele durante esses 3 anos lá em Fortaleza, mas eu acho que ele compreende o tamanho desse desafio, né? Então, um convite do Flamengo, no momento em que o Flamengo vive, ele é difícil de se recusar. O novo comandante confessou ter pedido permissão para assumir o cargo. E já enfrentei muitas vezes, né, o Flamengo, Maracanã, Casa Cheia, Visico, Júnior, craques, né, todo da história do Flamengo. E poder hoje estar aqui, eu até mandei uma mensagem para o Zico antes de chegar aqui, pedindo para ele que se ele permitia a entrada, porque é um cara que eu tenho, assim, um fanatismo muito grande, talvez pela relação com as faltas e tudo, né? Mas um ícone do futebol brasileiro, um cara único, né, na história do futebol brasileiro. E hoje eu mandei uma mensagem para ele chegando aqui, ele brevemente me respondeu do Japão. Então eu me sinto com a permissão de poder estar sentado nessa cadeira. Para facilitar na adaptação, o técnico vai morar no CT do clube, pelo menos por enquanto. Sem tempo a perder, Ceni treinou a equipe e já sabe o estilo de jogo que vai adotar. O mais ofensivo possível, porque eu joguei no gol muito tempo, né? E fiquei muito tempo lá atrás, né? Então eu não gosto mais daquela área, né? Nunca mais coloquei luvas. Então nós temos que esperar um time que tente sempre a pressão, sempre tentando ser o mais ofensivo possível, sempre em busca do gol. Gol. O que é importante é o gol. A favor, né, Matheus? Gabigol e Pedro podem jogar juntos, sem dúvida nenhuma. Os bons jogadores sempre podem jogar juntos. Desde que descumpram função tática, sempre podem jogar juntos. O ataque rubro-negro tem funcionado bem. O problema mesmo é com a defesa, que é a segunda mais vazada do Brasileirão. O time vem de 2 goleadas consecutivas no campeonato. Erros defensivos é fruto de sistema de jogo. Eu acho que não existe, às vezes a crítica existe a um determinado jogador ou outro, principalmente zagueiros, goleiro, enfim, né? Mas quando você tem um número desse elevado de gols, 10 gols em 3 jogos, realmente é muito alto, né, o nível de gol sofrido. Nós temos que tentar ajustar com a colaboração de todos, né? Rogério vai estrear hoje pelas quartas de final da Copa do Brasil no Maracanã, justamente contra o São Paulo, clube onde fez história como jogador. O treinamento foi na base da conversa e o time que vai a campo ainda é uma surpresa. A maior dúvida está no gol. Diego Alves ou Hugo Souza? O garoto vinha sendo titular com Domenech Torren. O Diego, acho que merece primeiro todo o respeito pela história que construiu. Um goleiro de seleção brasileira, um goleiro que jogou Valência, jogou fora do país muito tempo. E o Hugo, um garoto que surge com muito potencial, que eu acho que tem tudo para ser o futuro goleiro do Flamengo e vou mais longe, o potencial de chegar a uma seleção brasileira. O Fla tem desfalques importantes. Pedro, Everton Ribeiro e Isla estão disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo. Rodrigo Caio e Felipe Luiz estão lesionados. Diego tem desgaste muscular. A notícia boa é que, cortado da seleção do Uruguai, Arrascaeta tem chance de ser relacionado. Hoje, Rogério inicia o trabalho à frente do atual campeão brasileiro e da Libertadores. Segundo ele, o maior desafio de sua carreira como treinador. Muitos dizem que este é o seu maior desafio da carreira como treinador. Sem dúvida. Isso tudo aumenta ainda mais a temperatura para mais tarde. A questão da Taça das Bolinhas sempre foi muito debatida entre Flamengo e São Paulo. Qual a sua opinião sobre isso? A bola que importa é a do campo hoje, que nós vamos trabalhar.
Segue o jogo, né? Mas tá jogo aberto hoje na Copa do Brasil. Denilson, quanta badalação. Realmente o futebol foi chacoalhado com essa contratação do Flamengo pelo, né, trazer o Rogério Ceni, um cara que muitos clubes até projetavam para a próxima temporada, para quando acabasse o Campeonato Brasileiro, mas ele veio agora. Na minha opinião, não tinha como não dizer sim para essa proposta, com o elenco que tem o Flamengo, com o momento do Flamengo, né, todas as competições, que ele tem uma grande trajetória, mas deve ser duro começar justamente diante do São Paulo e num mata-mata, que ele acabou levando até os pênaltis pelo Fortaleza e foi eliminado pelo tricolor paulista. Essa é a ironia do futebol, né? O Rogério Ceni deve estar também profissionalmente falando, porque a gente tem que separar aí o sentimento que ele tem pelo São Paulo, obviamente, mas ele deve estar atravessado com o São Paulo em relação a essas penalidades, né, do jogo do Fortaleza com o São Paulo, que por certo, enfim, até os goleiros bateram pênaltis naquela situação. Agora é desejar sorte. O Rogério tem nas mãos agora, não sei se aconteceu precocemente ou não, mas ele caiu nas mãos dele o time dos sonhos, né? O trabalho dos sonhos... De qualquer técnico. De qualquer treinador, né? E dentro da filosofia dele, e por curiosidade, eu ouvi uma entrevista dele até recente, e ele falava disso, né? Que ele gostaria de estar num time assim, um time assado, que lutasse por objetivos maiores. Ele já cumprimentando os jogadores. Tem uma imagem dele já conversando com o Gabigol, que provavelmente deve ser titular por causa da ausência do Pedro com seleção brasileira. Enfim, é a oportunidade... E o goleiro, qual será? Então, eu acho que Diego Alves. Eu continuo achando que Diego Alves. Né? Até por uma questão de experiência, de comunicação com a zaga, que é uma zaga que vem cometendo alguns tipos de erros, né? Em saída de bola, erros individuais, erros coletivos. Mas, enfim, curioso, muito curioso para saber como que vai ser esse trabalho do Rogério Ceni, a imagem, ó. Curiosa a imagem, né? Conversando já com uma das grandes referências do Flamengo, que é o Gabigol, volta de lesão, vai ter a oportunidade agora, ele já tinha voltado já contra o Galo, mas pouco tempo em campo. Expectativa muito, muito grande e positiva da minha parte em relação ao trabalho do Rogério Ceni no Flamengo. Agora, são 5 jogos contra o São Paulo como treinador e ele ainda não conseguiu vencer, não é? Então, foram 2 empates e 3 derrotas e agora é a chance num outro clube, agora no Flamengo, de tentar superar o São Paulo. Realmente, quem viu o confronto entre São Paulo e Fortaleza, o Fortaleza deu um calor enorme no time do Diniz, principalmente no segundo jogo, né? O primeiro foi muito polêmico, muitas questões da arbitragem também, mas o segundo jogo o Fortaleza reagiu, levou para os pênaltis. Agora, Denilson, tem algumas coisas que a gente tem que considerar, não é? Ainda paira no Flamengo o trabalho do Jorge Jesus. Esse, a cada dia é lembrado, vem um outro estrangeiro com um currículo menor, com menos lastro na carreira, menos experiência, e de repente não deu certo. Aí vem o Rogério Ceni. Hoje, a chegada de um treinador como o Ceni, o que está causando isso no futebol brasileiro, isso pode levar o time do Flamengo a entrar mais quente, mais ligado, mais afim ainda? Pode. Eu acho que o Rogério tem essa questão também dentro do vestiário, da né? motivação. Motivacional, os auxiliares, assim, por exemplo, eu sei que o Nelson, que a gente chamava na época o zagueiro, que até a gente atuou junto na Conmebol de 94, sendo campeões naquela competição, que é a atual sul-americana, né, para as pessoas mais jovens. É o auxiliar, ele também tem essa questão de liderança dentro do vestiário, sempre teve. Então, o Rogério Ceni acabou se rodeando de profissionais que têm o mesmo perfil dele. E são ganhadores, vontade de ganhar. É isso que chama mais atenção. E agora ele tem aí uma qualidade dentro do vestiário incrível. Tomara que dê muito certo essa relação dele com o Flamengo. Eu tô curiosa para ver imediatamente o que ele vai fazer com a defesa do Flamengo, que hoje é uma das mais vazadas do Campeonato Brasileiro, já tomou 28 gols, 29 gols, né? Nossa, é gol, hein? É muita coisa. Meu Deus. Fora isso também, uma coisa interessante é que teve esse 4-1 na casa do Flamengo, Rogério não era o treinador, mas o Diniz e seu time, eles fizeram bonito, né, aquela vitória, e ainda tem um clima muito alto de revanche do Flamengo. E aí, Denilson, até que ponto aquele jogo do Brasileirão influencia no mata-mata da Copa do Brasil? Mais do que isso, Lorena, de influenciar, o Flamengo vem também de 2 goleadas praticamente, né? Teve um jogo entre São Paulo e agora esse jogo contra o Galo, então se foram 4 gols sofridos, né? Goleadas que até o Gabigol, depois do jogo, deu uma declaração falando que isso não podia acontecer com o tamanho da camisa do Flamengo. E ele tem razão. Então, existe essa rivalidade agora entre Rogério Ceni e São Paulo, que o Rogério tem esse sentimento, e principalmente dos jogadores, em querer, de repente, dar uma resposta para aquele possível acidente, que, na minha opinião, não foi,
porque o São Paulo fez um bom jogo. O Flamengo também fez um bom jogo, mas o São Paulo acho que foi mais contundente nas finalizações. O gaúcho Anderson Daronco é o responsável por apitar essa partida e tem pesquisa na tela. Qual é o seu palpite para o jogo de hoje no Maracanã? Por enquanto, o São Paulo vai levando a melhor na nossa pesquisa, com 51,8%. E agora é justamente o lado tricolor que a gente vai mostrar aqui no Jogo Aberto. A torcida fez uma festa, fez uma aglomeração que não deveria, mas tudo bem, o que a gente pode fazer, não é? Fizeram essa receptividade e o São Paulo está preparado para enfrentar o Flamengo outra vez. Torcedor do tricolor quieto, pensativo, de olho nas redes sociais. Será que estão bisbilhotando sobre a ida de Rogério Ceni para o Flamengo? Mas não teve jeito. Ídolo apresentado no rubro-negro. Doeu quando ele assinou com o Flamengo? Doeu. Doeu muito, mas a gente tá aqui fechado com o Diniz agora. Então se junte aos demais. Não há tempo de lamento. Corre, é hora de apoiar o tricolor, que depois do treino de ontem embarcou para o Rio de Janeiro para encarar justamente o Flamengo. E os São Paulinos foram em peso ao aeroporto de Congonhas dar aquela força. A chegada do Rogério Ceni aí toca um pouco no sentimento da torcida, mas eu tenho certeza que a expectativa aí é grande para que o São Paulo venha a ser campeão ou da Copa do Brasil ou do Brasileiro. O encontro foi organizado pelas redes sociais e uma hashtag chamou a atenção: fechado com Diniz. Agora que Rogério está do outro lado, o jeito é dar um voto de confiança a Fernando Diniz, que goleou o Flamengo no último encontro entre os times. O Flamengo é nosso freguês, né? Já viu a última, né? Foi só de 4. É sempre importante, às vezes, da torcida, nos incentivar, um ânimo a mais. A gente vai fazer de tudo para corresponder e trazer alegria para o torcedor. O São Paulo encara o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo no Maracanã. E o torcedor está tão confiante que já pensa em uma segunda eliminação de Rogério Ceni na disputa. Isso porque foi o próprio time do Morumbi que tirou o Fortaleza, ex-clube do treinador, da competição. Nas oitavas da Copa do Brasil, as equipes se enfrentaram e a vaga do tricolor paulista em cima do até então time de Rogério Ceni foi garantida nos pênaltis, 10-9. Será então que vem uma segunda eliminação do ídolo, agora à frente do Flamengo? Mais uma vez, com certeza. Se Deus quiser, nós vamos eliminar ele de novo. Para a partida de hoje, Diniz conta com o retorno de Daniel Alves no meio-campo. Ele terá a companhia de Gabriel Sara, que se recuperou de um desconforto no quadril. Tietê com Covid-19 e Arboleda na seleção equatoriana são os principais desfalques. Sendo assim, um provável tricolor em campo deve ser formado. O Volpi no gol, Juan Fran, Bruno Alves e Diego Costa, Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves, Igor Gomes, Brenner e Luciano. E é isso, tem que apoiar quem tá no clube. Olha, a gente estava falando quanta gente, ok, não é o momento mais adequado, estamos em época de pandemia, só que tem que ter algum motivo. E na minha opinião, tantos torcedores, além do apoio tradicional ao São Paulo, estamos contra o Rogério Ceni nessa, ele não veio para o São Paulo, não vai começar a próxima temporada aqui e foi para o Flamengo, porque não tem sentido para tanta gente assim, porque até pouco tempo os protestos eram contra o Fernando Diniz, contra o time, contra o Raí, contra o Leco, contra todo mundo. Aí, de repente, o São Paulo agora está com uma boa chance de ser líder no Brasileirão pelos jogos atrasados, tá aí retomando a sua vida e tem a Copa do Brasil, que é um título inédito. Por que, Denilson? Você que conhece a fundo, conhece bem o poder que tem a torcida do São Paulo, não é? Por quê? É loucura isso, né? Porque eu acho que o Diniz é o treinador mais cobrado, né? Questionado. Vive uma montanha-russa assim constante, né? Porque uma hora a torcida gosta, uma hora a torcida apoia, uma hora a torcida não apoia. Eu gosto de ver esse tipo de comportamento, apesar, né? A gente não pode deixar de falar, né, Renato? Você falou da aglomeração. É uma situação ruim, num momento delicado que o mundo vem vivendo e o país vem vivendo. Mas, enfim, houve esse encontro marcado pelas redes sociais, pela internet, e lá estavam os torcedores apoiando o Fernando Diniz e apoiando o São Paulo. E aí tem uma situação que eu acho bacana. O torcedor, obviamente,
idolatra, ama, e por tudo que o Rogério Ceni fez com o São Paulo como atleta profissional, mas obviamente eles querem torcer para o São Paulo e vão torcer para o São Paulo sempre, independentemente de quem eles vão enfrentar e quem será ou é o treinador do Flamengo agora, que é o Rogério Ceni. É um apoio que dá um gás muito grande para os jogadores, porque recentemente os jogadores também sofreram a cobrança da torcida, principalmente da organizada do São Paulo. E bacana que esse momento a relação esteja em paz, né? Entre torcedor e clube. Olha, já a gente vai mostrar qual foi a última vitória do Flamengo para cima do São Paulo. Vamos falar mais dessa rivalidade, 2 grandes times do futebol brasileiro, Flamengo e São Paulo. Mas agora tem espaço também para a apresentação do Abel Carlos da Silva.